Bom dia, Tancredo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Litoral. Prazer falar com vocês mais uma vez. Bom, vocês estão acostumados a me ver falando de política estadual aqui, das questões das pré-candidaturas, a disputa pelo governo do estado, mas é impossível para quem acompanha a política e quem fala de política ignorar que ontem houve uma decisão histórica no Senado Nacional. O Senado rejeitou pela primeira vez um indicado da presidência da República para o Supremo Tribunal Federal. A última vez que isso aconteceu, o presidente era Floriano Peixoto, 1894. Florianópolis, que é a cidade que tem o nome que homenageia Floriano Peixoto, ainda se chamava de Desterro. Ou seja, é praticamente uma decisão inédita. Quando a gente pensa na República moderna, Floriano Peixoto é o segundo presidente ali, quando ainda havia uma dúvida se o vice-presidente deveria assumir no caso da vacância do cargo ou convocar novas eleições. Era o cerne daquela crise, daquela época. A nossa crise institucional é outra. É um Supremo que ficou muito forte e muito aparelhado. E o Senado ontem, de alguma forma, quebrou um tabu. Porque se a prerrogativa da presidência da República é indicar os ministros do Supremo, e essa é a sua prerrogativa constitucional, a prerrogativa do Senado é analisar essa indicação e validar. Uma aprovação primeiro na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois no plenário. E não foi, e pela primeira vez na República Moderna isso não aconteceu. E justamente, de certa forma, dando um basta numa lógica de escolha de ministros muito ligados à presença da República. E não é apenas com Lula. Lula exagerou na dose, obviamente, né? Jorge Messias é seu advogado-geral da União, um cargo importante no governo federal. Ele indicou seu ministro da Justiça, Flávio Dino, e indicou também seu advogado pessoal lá na questão da Lava Jato, Cristiano Zanin. Os dois primeiros, os Flávio Dino e Zanin, entraram e Messias foi barrado agora. Mas, se a gente voltar um pouco no tempo, essa prática de indicar o ministro da Justiça do governo diretamente para a Corte Suprema começou com Michel Temer. E com quem? Com o polêmico Alexandre de Moraes. Depois, Jair Bolsonaro também fez o mesmo, com André Mendonça. Colocou, era seu ministro da Justiça, primeiro foi advogado-geral da União, depois ministro da Justiça, e foi para o Supremo. Essa lógica ela precisa ser rompida, alguma coisa precisa ser feita. De criar uma quarentena para cargos políticos, alguma coisa para que o Supremo volte a ser um lugar menos aparelhado e menos propenso a essa indicação direta do presidente, porque o Supremo virou realmente lugar que toma a última decisão em questões da política. Claro que não é só que foi uma derrota histórica do governo Lula, vamos ver como é que o governo Lula vai reagir. Uma vitória da oposição e Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato a presidente da República, vai capitalizar isso, mas na verdade uma grande mostra de força ainda do Centrão, na figura de Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que entrou com peso na disputa para fazer essa vitória. E fica claro que o Centrão acaba desempatando. A gente aqui na política em nível eleitoral, as forças políticas são Bolsonaro e Lula, mas no Congresso quem desempata que lado que vai ganhar acaba sendo o Centrão. Agora vamos ver como é que isso vai ficar. A tendência é que o próximo essa vaga aqui do STF que está sem ocupação desde que Luiz Roberto Barroso deixou o tribunal, fique para o ano que vem. Mas vamos ver. Vamos ver como é que isso vai afetar as estratégias, porque ficou muito claro, 2/3 do Senado vão ser renovados nas eleições de outubro. O bolsonarismo já tinha muito claro isso e Jair Bolsonaro vinha falando que a grande eleição para ele é a do Senado, por isso ele está escolhendo pessoalmente os candidatos a senador. E agora também está ficando claro para Lula. E Lula talvez faça uma força maior para eleger senadores petistas em lugares onde o Centrão tem nomes e ele possa ocupar esse espaço. Vai ser. Será que vai ser uma escalada populista nessa reta final? Estou bastante curioso para ver como é que isso vai se dar em nível eleitoral.